errado, se é certo pagar IPVA, se não é. Boa tarde, doutor Adilson. Tudo bem, meu querido? Prazer boa tarde, Júnior. Tudo bem? J. Júnior. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal que está em casa, que está nos assistindo também. Né? Eu vou explicar resumidamente a minha história. Eu tenho uma história de vida. Eu nunca paguei IPVA na minha vida. Nunca. Isso não é um risco o senhor falar e daqui um pouquinho procurar empreender o senhor por causa disso? Não. Porque então, para deixar claro. Veja bem, gente, ó, eu não estou colocando, eu não estou aconselhando ninguém a não pagar IPVA, não é isso. Sim, para ficar claro, né? É uma convicção minha. Eu nunca paguei, desde quando foi criado em 93, eu nunca concordei com o IPVA. Doutor, para deixar claro, uma convicção é quando a gente tem uma ideia de uma coisa, eu acredito nisso, eu acho que tem que ser assim. Exato. Mas o IPVA, as pessoas sabem que elas enxergam como lei, é obrigatoriedade de pagar. Então já não é uma convicção, é um dever do cidadão que tem um veículo a pagar. Mas o senhor tem um projeto que o senhor fez, lutou, brigou na justiça para ficar esclarecido isso, o porquê que ele não pagou o IPVA, mas ele alegou dentro da lei algumas coisas que não estavam corretas, é isso? É mais ou menos isso. Vamos lá. Primeiro, Vamos lá. A minha convicção pessoal, eu não concordo com o IPVA desde quando ele foi criado. Ele foi Por quê, criado doutor? em 93, na época o presidente na época era o Fernando Collor de Mello, mas ele renunciou e acabou assumindo o Itamar Franco. Né? Aí que resolveram criar um imposto baseado sobre patrimônio. O que é o IPVA? Vamos lá. O IPVA é o imposto sobre patrimônio. Tá? Existem 3 impostos sobre patrimônio do Brasil: IPVA, IPTU e o ITR. Qual é o problema desse imposto? Ele é um imposto injusto porque ele não leva em consideração a capacidade de pagamento, a capacidade contributiva do contribuinte. Então, uma coisa é o seguinte: se você ganha uma renda, tem um dinheiro, você recebeu um valor, aí você vai pagar o imposto sobre aquele valor que você ganhou, beleza, ótimo. Agora, uma outra situação, você não tem o dinheiro. Por exemplo, só compra um carro no ano. Esse ano eu estou numa situação melhor, trabalhando, compro um carro. Ano que vem uma situação complicada, doença, vem uma pandemia, o cara não consegue pagar, e aí? Como é que vai pagar o imposto? É justo isso? Não é justo. Então o IPVA, na minha opinião, no meu modo de ver, é um imposto injusto, porque não leva em consideração se a pessoa tem ou não dinheiro, se a pessoa tem renda ou não. Então, o que a pessoa vai fazer? Tem pessoas que pegam o dinheiro emprestado. Que perde o carro também, né? Quando não consegue pagar, o carro é apreendido. Então isso é uma agressão. O problema também está no fato gerador. O IPVA foi criado na época para poder ajudar nas estradas, então seria cobrado só no fato gerador, quando você compra. Mas acontece que resolveram estender para a área eterna o resto da vida. Então vamos lá, foi criado para ser cobrado uma vez a ideia na compra do veículo. Seria essa a ideia, mas nunca foi isso. Então o que acontece? A pessoa vai lá, compra um veículo e ela já pagaria o imposto, que é o que acontece hoje ainda. E depois não pagar mais nada. Seria esse o raciocínio. Apenas uma vez. Apesar que mesmo assim eu sou contra, porque já tem vários impostos que você paga embutido no veículo. Tá, mas mesmo que pagasse uma vez só. E hoje é cobrado todo ano. Todo ano. Então, em alguns anos você está dando um carro. Na verdade, o que acontece? Esse imposto, o Estado se acha dono do bem, dono do patrimônio. Então, em alguns anos, o patrimônio passa a ser do Estado. Tanto que você paga é do Estado. Então, esse é o imposto, na minha opinião, expropriatório. Na minha doutor, opinião, no caso, então, vamos supor, eu não pago, se eu atrasar o meu IPVA, e eles vierem e tomarem o meu carro, isso também, então, no caso, se a cobrança é indevida, a apreensão do meu veículo também está sendo indevida? É mais ou menos isso. O que acontece é o seguinte... E aí eu perco o meu carro... Pode perder o carro. Só que como que aconteceu? Ano passado, nosso querido presidente Bolsonaro sancionou uma lei sobre os veículos licenciados. Se o veículo estiver licenciado, ele teoricamente não poderia ser levado para apreensão. O problema é que ninguém consegue pagar o licenciamento separado. Você tem que pagar o licenciamento junto com o IPVA, com as multas administrativas. O que eu fiz? Agora vamos lá. O que eu consegui? Eu consegui uma ação judicial, uma inédita, a primeira do país, a primeira. Nunca nenhum outro advogado, ninguém havia conseguido isso antes, ninguém. O que eu consegui? Eu consegui desvincular o licenciamento. Ou seja, o senhor conseguiu ir na justiça desvincular isso? Só pagar o licenciamento. Isso, pagar só o licenciamento sem pagar IPVA, multa e tudo mais. Então, para você poder entender melhor, eu nunca paguei IPVA na minha vida, nunca. Então, isso me trouxe consequências. Eu perdi carros por causa disso. O pessoal ainda fala, você é cabeça dura, teimoso, vai lá e paga. Eu falo, não pago. Eu não vou dar dinheiro para o Estado uma coisa que eu não concordo, então eu não pagava. Então eu perdi carros por causa disso. Só que meu último carro foi apreendido e dessa vez eu entrei com uma ação novamente, resolvi lutar. Ergui minha cabeça, não aceitei me rebaixar passivamente, resolvi lutar contra essa coisa extorsiva. Só que dessa vez, para surpresa,
Eu tive um insight, né? Eu tive um pensamento diferente, dessa vez eu vou fazer diferente essa ação. Então a ação não é uma coisa simples de fazer. Outros advogados, tem vários advogados, já me procuraram, perguntando como é que faz. Eu falo, eu não vou passar porque não é uma ação judicial simples, é uma coisa complexa. Tem ação administrativa, tem procedimentos. Então o que eu consegui fazer foi vencer. Pela primeira vez nesse país eu consegui tirar o carro de dentro do pátio, sem pagar IPVA, sem pagar as multas, sem pagar divirativo, paguei só o licenciamento. Agora como é que eu fiz isso? Esse é o problema. Fora a questão do IPVA, cada dia que o carro fica no pátio é cobrado. Isso. É onde afasta mais ainda o dono. Porque se ele não já pagava o IPVA por alguma situação financeira... A pessoa abandona o carro. A pessoa abandona, exatamente. É aí que ela não vai ter a condição realmente de fazer, de pagar e tirar o carro. Ela vai perder o carro. Então, assim, para você que está em casa, quer fazer perguntas, pode mandar aqui no programa Conectado, pelo e-mail não, pelo WhatsApp, pelo telefone, que eu vou passar para você. Então, você que quer saber como, porque o pessoal vai perguntar, doutor, como fazer para, de repente, também correr atrás desse direito de não pagar o IPVA. Como isso? Já vou explicar melhor. Gente, só um minutinho, doutor. Para você que quer mandar mensagem no WhatsApp, 95496-1595, tá? 95496-1595, você pode mandar mensagens aqui para o doutor, ele vai responder a sua dúvida, qualquer dúvida que você tenha, ele vai explicar. Deixando claro, gente, que ele não está dizendo para você, a partir de agora não pague. Não é essa a questão. Estamos buscando a melhor forma de saber o que é certo e o que é errado, os nossos direitos e deveres.